A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Metanoia, o canal que te faz mudar de direção. A você, meu muito obrigado por já ser inscrito, já somos mais de 300 inscritos. E você que ainda não é inscrito, caiu agora aqui de paraquedas, já se inscreve, mete o dedo no like, compartilha com os seus amigos, para você não perder nada do que vem aqui para o Metanoia. Você é politizado? No vídeo de hoje eu quero falar acerca de direita e esquerda. Esse não é um vídeo político para poder tratar sobre Lula ou Bolsonaro. É apenas para te instruir acerca do que cada vertente acredita. Eu vou falar um pouco da história do que é ser esquerda, do que é ser direita, do que é ser conservador, do que é ser progressista. Fique comigo nesta caminhada e eu espero que você saia ao final deste vídeo um pouco mais instruído. As eleições no Brasil elas estão chegando no ano que vem e nós temos duas visões políticas, a visão da esquerda progressista e a visão da direita conservadora. Você saberia explicar o que cada uma dessas vertentes acredita? E você? Você é de direita ou você é de esquerda? Uma pergunta mais importante, qual dessas visões políticas elas se alinham melhor com a Bíblia Sagrada e com a nossa fé, que é o cristianismo? Mas aí você já pode pensar, já vai misturar política com religião? Política e religião se misturam? Eu digo para você que sim, porque a política ela interfere na sua crença, na sua religiosidade, na sua fé. Por isso que é bom você saber em que você acredita, se você acredita na esquerda ou se você acredita na direita. Para que você possa entender como surgiu essa esquerda e direita, você tem que voltar lá em 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa. De um lado ficavam os apoiadores do rei, que queriam que a monarquia continuasse, que eram os direitistas, e do outro lado, o lado esquerdo, ficavam aqueles apoiadores da nova república. E eles eram chamados de progressistas, porque eles não queriam mais ser governados por um rei, e sim governados por um representante que eles escolheram. Então, olhando para esse cenário, surgiu esse termo de direita e esquerda. Porém, a partir do século XIX, a esquerda começou a ser influenciada por um nome que eu sei que você conhece, que ele se chama Karl Marx. Karl Marx foi um cara que ele era de família judia, mas quando ele entra para a faculdade, ele esquece todos os ensinamentos que ele aprendeu da sua família e a primeira coisa que ele abandona é a sua fé em Jeová. A partir desse momento, ele começa a ter contato com os ensinamentos do comunismo e assim ele começa a influenciar a esquerda que nós conhecemos hoje. A base do pensamento de Karl Marx é que a religião é o ópio do povo, a religião é que estraga o povo, a religião que aprisiona o povo. Então, a partir desse momento, para que o ensino dele se tornasse mais eficaz, ele começa a falar que as pessoas precisam abandonar aquilo que acreditam para poder darem um passo à frente para serem progressistas. Mas o que a esquerda defende, o que ela acredita? Na área econômica, a esquerda ela é intervencionista. Ela acredita que o Estado ele tem que ser grande, tem que ser gigante, tudo ele tem que colocar a mão, tudo ele tem que comandar. A economia, as empresas, a vida das pessoas. É só você olhar para os países que são socialistas e que o governo ele é esquerdista, você vai ver que há um controle maior, um monopólio do Estado na economia e na vida das pessoas. Como eu já disse, os ensinamentos de Karl Marx, a base dele era o ateísmo, era a falta de fé, a falta de Deus. É só você olhar mais uma vez para os países que abraçam o socialismo e o comunismo, eles são todos ateístas. Em todos os lugares que é onde impera o socialismo, o governo ele é ateísta. Coreia do Norte, na China, em Cuba, Venezuela, todos esses países abraçaram o ateísmo para poder abraçar o socialismo.
A esquerda diz levantar a bandeira das minorias, defender aqueles que são menores, defender os pobres, o que é uma falácia. A esquerda, ela divide as pessoas em classes, divide as pessoas em grupos, que assim ela possa monopolizar, para que assim ela possa controlar de maneira eficaz. É só você olhar para a história do Brasil, que um pouco antes da esquerda assumir, você não vê falar em heterossexual, homossexual, preto, branco, era uma classe só. A esquerda começou a dividir as pessoas. Hoje nós vemos preto e branco, homossexual, heterossexual. A divisão em classes é uma tática de guerra, dividir para conquistar. Não se engane, essa bandeira que eles levantam de defender as minorias é apenas uma fachada. É apenas para monopolizar e controlar melhor a sociedade. Mas o que é o socialismo? O socialismo, praticamente, em linhas gerais, ele vai dizer que tudo é do coletivo, que tudo é de todos, não existe a propriedade privada. Mas isso é só bonito na teoria. Em todos os países que são socialistas, existe a nata. Se você olhar para a Coreia do Norte, para a China, para Cuba, para a Venezuela, os seus governantes, eles não doam as suas propriedades. Todos os povos têm que doar a propriedade para o governo, que assim controla. Então vai ter alguém controlando. O governante pode ter a sua propriedade privada, mas o seu povo não tem a propriedade privada. E você, me diz aí, você daria a sua casa para alguém que você não conhece? Ou você dividiria as coisas que você conseguiu com esforço e suor com todo mundo? Ou você defende a sua propriedade privada, ou você defende o seu emprego, você defende a sua casa, o seu carro, o seu celular? Se você defende tudo isso, então você não pode ser um socialista. O lado mais escuro da esquerda levanta bandeiras que vai de encontro à minha fé e à sua fé. A esquerda defende o aborto, a esquerda defende o feminismo, a esquerda defende a ideologia de gênero, a esquerda defende o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a esquerda defende a liberação das drogas, a esquerda defende o bandido, a esquerda defende o desarmamento do cidadão de bem. E o comunismo? O comunismo, muitos intelectuais de hoje em dia dizem que não existe nenhum país comunista, porque o comunismo seria a ausência de poder, onde todos governam. Mas quando nós olhamos para esses países que são ditos como comunistas, porque o socialismo ele é o primeiro estágio antes do comunismo, você vai ver que ninguém entregou o poder. Lá na Coreia do Norte, desde 1948, a mesma família controla o poder. Lá na China, o mesmo partido controla o poder, vai só passando. Ninguém entrega o poder. Então o comunismo ele é uma utopia que as pessoas tentam viver, tentam querer, mas ele nunca vai existir. Primeiramente, porque ninguém vai querer entregar o poder. Segundo, porque a ausência de fé torna um povo frio e todos nós temos a tendência de adorar a alguma coisa. Uma coisa que eu lembrei aqui agora. Todos esses líderes que são comunistas, que se dizem socialistas, a primeira coisa que eles fazem é retirar a liberdade do seu povo, desarmando a população para que eles não possam reagir contra o seu governo. Segundo, eles exigem ser adorados. É só você olhar para a Coreia do Norte, para a China, para a Venezuela e para Cuba. Eles não aceitam outro Deus a não ser eles mesmos. O que a direita defende? A direita ela defende o Estado mínimo, ela vai intervir menos na economia. A direita ela vai investir mais no indivíduo do que na coletividade. Se você angariou alguma coisa, se você conseguiu alguma coisa, é porque você mereceu. Não é porque o coletivo todo mereceu. Você tem porque você mereceu. A direita ela defende a redução dos impostos. Enquanto o Estado da esquerda precisa ser grande, por isso cobra muito imposto, a direita ela tende a diminuir o imposto porque o Estado é pequeno. Enquanto a esquerda ela faz os programas sociais para manter
o povo aprisionado sob os seus programas, a direita ela procura investir em programas sociais para fazer com que aquele indivíduo futuramente ele abandone aquele programa. O programa de governo ele tem que ser medido pela quantidade de pessoas que não aderem àquele programa e não pelas que são sustentadas por ele. A direita é a favor de armar a população. É só você olhar para a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos. Tem um vídeo no YouTube que diz que os 5 países que são mais difíceis de serem invadidos, um deles é os Estados Unidos, porque a sua população ela é praticamente toda armada. A direita, como eu já disse, ela defende a individualização, a responsabilidade individual. Uma pessoa fez, ela vai pagar pelo aquele erro. Nos governos socialistas, geralmente, a culpa ela é coletiva. Uma família fez, toda aquela família paga pelo aquele erro. E a direita, ela é a favor da fé e da religião. Eu quero deixar algo claro aqui, que eu não estou falando dos extremos de que cada vertente possui, tá? Eu trouxe aqui em linhas gerais o que cada uma delas acredita. Claro que dentro desses parâmetros existem sempre aqueles que são extremistas radicais, que eles não servem como exemplo. Mas, Jonatas, você falou, e qual delas mais se aproxima da Bíblia? A Bíblia ela é contra o aborto. A Bíblia ela é contra o casamento entre homossexuais. A Bíblia ela é a favor da responsabilidade individual. Está lá em Ezequiel capítulo 18. A Bíblia é a favor da propriedade privada. Está lá em Êxodo 20, versículo 17. Dito isso, com qual dessas você mais se identifica e com qual dessas a Bíblia mais se identifica? Eu vou deixar você pensar e não vou te responder a esta pergunta. Escreve aqui nos comentários com qual dessas vertentes a Bíblia mais se identifica. Agora vem um bônus para você. Muitos dizem que a igreja primitiva era socialista por conta de Atos capítulo 2, verso 44 e 45. Mas o socialismo daquela época não é o socialismo que nós conhecemos hoje. Eu quero dizer para você que lá aquelas pessoas elas davam as coisas, viviam em comunidade, tudo era comum por voluntariedade. O Espírito Santo tocava nelas e elas iam lá e davam. Diferentemente do socialismo de hoje, que ele é totalmente influenciado pelos pensamentos de Karl Marx, que a religião ela é o ópio do povo, que a família ela deve ser acabada porque ela é a primeira instituição de aprisionamento e de opressão, não tem nada a ver com a nossa Bíblia Sagrada. Atos capítulo 2 mostra uma igreja que se solidarizava com todos que vinham ao seu redor. Socialismo e comunismo não combinam com o evangelho. Comunismo não combina com Bíblia e cristianismo. Tem uma frase de Karl Marx que diz que o comunismo começa com o ateísmo. Então, se você é cristão e você tem um pensamento de comunista, tem um pensamento esquerdista, um pensamento socialista, você precisa rever os seus conceitos. Porque a palavra do Senhor, ela é totalmente oposta aos ensinamentos de Karl Marx. Karl Marx, ele odiava o cristianismo. Você precisa mudar de ideia. Deus te abençoe no nome de Jesus.